ao Senhor, agradecidos pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui. Suplicamos ao Senhor as tuas bênçãos em favor das nossas vidas. Abre a nossa mente, dá-nos entendimento, faz-nos compreender a tua vontade, o teu querer, para a glória do teu nome nós oramos. Te agradecemos. Amém. Bem, pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma coisa com relação ao que nós já passamos? Todo mundo tinha nos assuntos? Posso perguntar que está todo mundo sabendo tudo? Sim, pastor. Moisés, quando Moisés quebrou aquelas tábuas, eram os mandamentos, pastor? Era. Eu vi um pregador famosinho que nós nunca vamos saber o que era aquilo que Moisés quebrou. Famoso? Ele vai dizer que nós não sabemos, por quê? Porque o Moisés ele faz uma réplica do que estava lá. Ele não traz exatamente como estava, porque o que estava era escrito pelas mãos de Deus, pelo próprio dedo de Deus. Segundo os historiadores, o próprio Deus havia escrito e entregue a ele, né? Agora, quando ele volta, ele já vem trazendo uma visão mais ampliada daquilo que estava lá. Ele já vem trazendo aquilo que estava no conhecimento dele com aquilo que estava dado por Deus lá. Então nós não podemos afirmar de maneira nenhuma que não era a mesma coisa ou que tinha diferença, que era a mesma escrita. Não era, porque uma foi Moisés, a outra foi... É o próprio Deus, né? Pela palavra aí você vai ver que a citação primeira é atribuída diretamente a Deus. Vamos dar uma conferida nisso aí, para a gente tirar essa dúvida logo de uma vez? Que as demais leis, pastor, todas eram inspiradas por Deus ou Moisés que estava criando isso, pastor? Todas elas foram inspiradas por Deus de acordo com a necessidade que o povo tinha. Inclusive nós já até comentamos sobre isso. À medida que o povo evoluía, foram surgindo situações entre o povo. Não é isso? Mas era Deus quem dava a correção. Com certeza. Se você pegar os mandamentos, por exemplo, Deus não deu os 10 mandamentos para Moisés? Sim. Então, dentro dos 10 mandamentos nós temos uma divisão. Não é isso? Nós vamos ter mandamentos que vai tratar da relação do homem com Deus e da relação do homem com o homem. Não é verdade? E dentro da relação do homem com o homem, nós ainda podemos desdobrar algumas coisas, porque, por exemplo, não adulterarás. É o homem com o homem, mas está falando da relação conjugal, porque o adultério fere o casamento. Então, quando Moisés vai organizar o povo, quando ele vai coordenar o povo, cada um no seu canto, como deveriam andar, como deveriam se postar, ele vai pegando essas leis e vai desdobrando elas. Então nós vamos ter inserido no contexto o que é a lei civil e o que é a lei cerimonial. Quando Moisés desce e vê o povo pecando e fica com raiva, porque a pessoa pega e diz assim, olha, não foi Deus, foi Deus, foi Moisés quem escreveu. Sim, mas toda essa inscrição, ela é inspirada por Deus. Porque se ela não fosse inspirada por Deus, ela não estaria aí. Inclusive a parte histórica da Bíblia, ela é inspirada por Deus, porque de outra forma não poderia estar aí. Porque sempre a gente vai ver nos evangelhos, vai se referir à lei de Moisés, né? Sim, mas quando se refere à lei de Moisés, o que nós estudamos com relação às dispensações? Quando você sai da dispensação patriarcal, você vai direto para qual dispensação? Da lei? Da lei. Algumas pessoas vão chamar de mosaica. Por que mosaica? Porque difere de Moisés. Entendeu? Quando nós pegamos o Moisés, ele como um servo de Deus, quando nós pegamos o Moisés, ele organizando o povo, dirigindo o povo, ele escrevendo a lei, organizando todas as coisas, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um homem na presença de Deus. Um homem seguindo toda a orientação divina. Desde a chamada dele lá em Midian, até que ele morresse, ele passou todo o seu tempo na presença de Deus. Ele não saiu da presença de Deus. Ele pode ter cometido o erro, né?
Quando Deus fala para ele, ele vai lá e fala com a rocha, ele vai lá irado e toca na rocha. Custou um preço muito alto para ele isso, mas aí nós vamos observar que todo o processo dele, toda a vida dele, todo o desenrolar, desempenhar da sua vida na condução do povo, foi ele na presença de Deus. Você não vê o Moisés um momento fora da presença de Deus, né? E a outra coisa é o seguinte, Janaína, existe uma tradição que afirma que o Moisés, quando ele começa a escrever não só as leis, quando ele começa a organizar o povo, mas todo esse princípio que nós temos da Bíblia narrado pelo Moisés, ele, além de ter a inspiração divina, já existiam alguns escritos que vieram a ele, inclusive o livro da criação, de onde ele extrai aquilo que nós temos como a criação da nossa da Torá. Então, segundo alguns, já existia esse escrito e não se sabe esse manuscrito de quem ele foi herdado. Alguns afirmam que tenha sido de Enoque, outros afirmam que tenha sido do moço lá do sofrimento, de Jó. Ninguém tem a certeza, mas há várias afirmações, né, que existiu e que o Moisés ele inspira naqueles escritos que consequentemente tenha sido dado diretamente por Deus, para que ele possa escrever para que aquele povo tivesse conhecimento dessa verdade naquela época. Certo? Certo. Então, veja bem, e aí, e o que você ouviu, como é que foi a coisa? Ele só falou isso, aí eu fiquei assim com isso na cabeça, ele falar que nós nunca saberíamos o que estava escrito. Eu quero pedir vocês mais uma vez, encarecidamente, eu sempre falo, gente, cuidado com o YouTube, cuidado com a internet, cuidado com livro, cuidado com pregador. Muito cuidado. Vocês não são obrigados, vocês não podem levantar e criticar uma pessoa que está pregando, você não pode criticar uma pessoa que está trazendo uma mensagem. Tá certo? Mas analise, filtre isso, é o que você está fazendo. Pastor, eu ouvi. O que é verdade nisso? O que pode ser verdade nisso? Olha, Janaína, a verdade é que nós nunca vamos afirmar. Nós nunca vamos afirmar. Agora, cabe a mim fazer uma pergunta para ele. Ele não está aqui para responder, mas ele poderia nos responder. Você crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Porque se ele crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, para mim pouco interessa quem escreveu, se foi Moisés, se foi Deus. Se Moisés trouxe igual ou se Moisés não trouxe igual, para mim ela é a palavra de Deus. E eu não tenho competência de discutir se ela não é a palavra de Deus. Porque no que eu creio, no que nós cremos, no que nós decidimos a crer, esses homens que escreveram, eles foram inspirados por Deus. E se eles foram inspirados por Deus, não cabe a mim discutir qualquer que seja a questão relacionada ou não. Entendeu? Porque se eu for começar a pensar, entrar por esse caminho aí, eu não sei quem é e nem posso, assim, não vou ter querer te perguntar, não vou te falar isso não, mas quero saber o seguinte, preste bem atenção. Nós já falamos aqui, quando nós falamos sobre heresias, nós falamos aqui o quê? Nós falamos para vocês que existe uma teologia que ela tenta afirmar que a Bíblia ela não contém 100% a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus em 100%. Essa teologia afirma que a Bíblia ela é um livro sagrado, mas que contém a palavra de Deus. O que está querendo dizer? Alguns textos é a palavra de Deus, alguns textos não vai ser a palavra de Deus. Então, se você for pensar assim, você vai excluir tudo aquilo que pressupostamente, historicamente, né, cientificamente e arqueologicamente não comprovar
que seja a palavra de Deus, você vai estar com ela ali, mas você não vai ter como a palavra de Deus. Então isso é um erro. Como que eu vou dizer, como que eu vou afirmar que essa parte histórica da Bíblia, ela é a palavra de Deus? Ou seja, que Deus disse. Eu não posso afirmar, posso? Porque a história, ela foi narrada, escrita por alguém. Mas se você for pegar o contexto da Torá, se você for pegar o contexto bíblico, há uma necessidade dessa história estar aqui. Porque senão tu vai pegar uma profecia no ar, como é que ela vai se cumprir? Mesmo assim a Torá não foi escrita por homens também? Sim, mas aí o que eles querem afirmar, por exemplo, já viu aquelas bíblias que vêm as palavras de Jesus escritas em vermelho? Então, quer dizer que o restante do que está ali não é a palavra de Jesus, não é a palavra de Deus, não pode ser considerada a palavra de Deus. Só fatos. Então, é um erro. Nós temos que entender que a Bíblia, no seu contexto, conteúdo inteiro, ela é a palavra de Deus. Porém, quando nós estudamos, nós temos que entender que a Bíblia, ela tem fatos históricos, ela tem fatos proféticos, ela tem fatos poéticos e ela tem fatos escatológicos, tanto que se refere ao passado quanto que se refere ao futuro. Então nós não podemos de maneira nenhuma dizer que essa parte histórica está aqui por um acaso. Por exemplo, vamos pegar Jesus, não é? Então nós vamos pegar toda a história, pegar o Éden, abandonar a história e pegar o nascimento de Jesus. O que vale a outra história para nós? Aí você começa a pensar, mas de onde Jesus veio? A promessa foi que Jesus viria, mas de onde ele veio? Então é o que eu disse para vocês. Pedi vocês que fizessem lá no princípio. Gente, pega um papel, faz uma linha e vocês vão colocando as datas importantes e vão preenchendo os espaços com a história. Lembra disso? Eu pedi vocês que fizessem isso? Mas por que isso? Porque você vai pendurar a história na linha que Deus traçou. Deus falou lá no Jardim do Éden, eu vou mandar um que vai pisar a cabeça da serpente. Não está lá a promessa? Porém, inimizade entre ti e a mulher, o teu descendente, o seu descendente, não é? Está lá escrito? Aí o que acontece? Deus fez assim com a flecha, ó. Mandou lá no final daquele tempo. Ele juntou todo aquele tempo, toda aquela história na presciência de Deus, parou lá. A seta está lá, não é? Mas por que parou lá onde Deus determinou que iria parar, ou que Deus iria determinar uma plenitude de tempos, que nós falamos aqui, não é? Plenitude de tempo na semana passada. Então, aquilo que Deus determinou que lá naquele futuro seria a plenitude do tempo, dos tempos para o nascimento do seu filho Jesus, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade parou? A história da humanidade parou? Não. A história continuou. E por causa da história da humanidade, o que Deus faz? Deus separa. Deus vai dirigindo o seu projeto. Dirigindo o seu projeto. Quando chega no dilúvio, passou o dilúvio, ele chama Noé, reafirma o pacto dele, reafirma a aliança dele, e as coisas continuam. Continuam até que o Senhor Deus chame Abraão. Quando o Senhor Deus chamou Abraão, o que nós vemos com a história? O que está acontecendo na história? Quando Deus chama Abraão, o que está acontecendo na história? A história da humanidade continuou. Não continuou? Os descendentes de Noé continuaram a crescer, multiplicar e encher a terra. Sim ou não? Sim. Mas Deus havia feito uma promessa. E essa promessa, Deus não podia fazê-la cumprir de qualquer maneira. Deus não poderia fazê-la cumprir simplesmente porque Ele falou iria acontecer. Então Deus, para que pudesse cumprir a sua palavra, Ele separa o Abraão. Ele procura alguém que pudesse chamar a atenção dele.
Parece um pouco meio que hilário a gente dizer que Deus escolheu o Abraão, e depois você vai estudar a história do Abraão, do pai de Abraão, dos descendentes ali, da idolatria que envolvia a família. Deus não poderia ter chamado outra pessoa? Sim, mas aí quando nós vamos ver, ele era um semita, estava na linhagem abençoada pelo próprio pai lá, quando o pai cita sobre o Sem, o Cão e o Jafé, né? Ele faz a citação de bênção sobre Sem. Então ele é um semita, a palavra vai cumprir sobre ele, sobre os semitas por causa disso, e Deus iria fazer cumprir também a promessa que Deus falou. O que Deus falou com o cão? Maldito seja Canaã por causa de ti, não é isso? Canaã seria o que de Sem? Servo. E nem era servo direto, era servo indireto, servo de servo. Complicado para ele, não era? Mas aí quando você pega o povo de Deus, nós falamos na semana passada, saindo do Egito, entrando na terra prometida, entrando em Canaã, aí quando você vê eles entrando em Canaã, você vai ver gente poderosa. Os hititas, não é isso? E tantos outros descendentes ali, poderosos. Cidades edificadas, uma terra boa. Não é esse o testemunho que os espias trazem? Não é isso a expectativa no coração do povo? Então, quando Deus ele traz o povo, ele está cumprindo exatamente a promessa que ele havia feito, que ele havia aceitado, a profecia que ele havia aceitado de Noé com relação aos descendentes de Canaã e com relação a Sem. Então, o Abraão era um semita. E o que nós temos que observar no Abraão não é o que ele era, não é o que ele fazia, não é o comportamento idólatra que ele tinha. O que nós temos que olhar para ele é que quando Deus chama ele larga tudo. A proposta de Deus não foi essa? Não foi abandonar os parentes, não foi abandonar a família, não foi abandonar tudo, não foi largar tudo e vir e fazer uma aliança com Deus? Não foi essa a promessa? Então ele larga tudo, ele abandona tudo e vem e faz uma promessa com Deus, e faz uma aliança com Deus. E aí o que Deus fala para ele, Janaína? O Abraão. O que Deus fala? Anda na minha presença e ser perfeito. E qual é o juramento que Deus faz para ele? Abençoar a família, ele pessoalmente, que era lhe dar prosperidade, abençoá-lo dando descendência e abençoá-lo perpetuando seus descendentes, para que nesta descendência o Senhor cumprisse a promessa que havia feito lá no Jardim do Éden. Agora pergunto para você, como que Deus iria fazer uma promessa a Abraão de fazer do descendente de Abraão gerar o que abençoaria as nações da terra, sem que Abraão tivesse conhecimento dessa promessa? Ele tinha que ter tido conhecimento dessa promessa. Concorda? Ele tinha que ter conhecido. De forma indireta, Deus tenha pregado, Deus tenha falado, Deus tenha evangelizado, o anjo evangelizou, não sei o que aconteceu. Ele tomou conhecimento disso. E ele creu nisso. O senhor tem essa promessa? Tem. O senhor vai cumprir essa promessa através de mim? Maravilha, eu vou crer. Eu vou seguir o Senhor, eu vou observar os seus mandamentos, então eu vou fazer com que isso aconteça na minha família. E então é quando ele, obedecendo a Deus, ele perpetua a sua descendência através de Isaac e vai nascer o Salvador. Então, a história que vai preenchendo esses vácuos que vão ficando aí dentro das dispensações, a história da humanidade que vai preenchendo o vácuo das dispensações, porque nós poderíamos pular, né? Dispensação, 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 chegou em Jesus, não é isso? Mas a história ficou vaga. Aí nós precisamos contar a história para que a história de fato testifique de quem Jesus está vindo, promessa de quem está sendo se cumprida, sobre quem foi feita a promessa, ok? E se não fizesse isso, hoje a história seria vaga. Seria uma coisa assim, bum, no ar, e ficaria aí.
E não é isso que Deus fez. Deus fez com que você conhecesse a história, para que através da história você entendesse que o Jesus que veio é uma promessa dele. Lembra da pregação de Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo? Quem lembra? Como foi a pregação de Pedro? Mais ou menos. Começa lá do comecinho. De comecinho aonde? De Abraão. Ele começa em Abraão e termina em Jesus. Ele deve ter demorado pra caramba para trazer aquela mensagem. Não foi uma mensagem curtinha não, porque ele conta, o texto narra muito rápido, não é verdade? O texto narra muito rápido, mas ele vai contar uma história. Por que ele tem que contar aquela história? Ele tem que contar aquela história exatamente porque aquele povo precisava ouvir que aquele Jesus que fora crucificado, que ressuscitou, por quem eles estavam sendo perseguidos, era o Messias prometido, o descendente da linhagem de Abraão. Senão aquele povo não iria saber. Como que eles iriam saber? Então não há como nós dizermos assim, Janaína, essa aqui é a palavra de Deus, esta não é a palavra de Deus. Não tem como nós dizermos assim, eu vou aceitar isso como a palavra de Deus, ou isso não vou aceitar como a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, no seu contexto, ela é a palavra de Deus, e há uma necessidade que ela esteja aqui, mesmo não sendo ela saída da boca de Deus, mesmo não sendo ela saída da boca de Jesus, nós temos que entender que a Trindade é que age. Não é um Deus isolado, não é um Jesus isolado e não é o Espírito Santo isolado. Nós temos Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus, o regente de todas as coisas, o Espírito Santo, aquele que faz acontecer todas as coisas. Então, se isso não acontece, se o Espírito Santo de Deus não está lá, se essas palavras não têm inspiração para estar aqui, então a história ela não é verdadeira. Ela só é verdade porque nós atribuímos a sua inspiração ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Mais pergunta? Deixa para depois. Não, vamos logo uma vez. Mata logo. Pode ir. Faz logo. Não, quero não. Aí rendeu a aula toda. Não? Pode ir. Pois bem. Pergunta vocês dois? Porque chegaram depois, nós estamos tirando as dúvidas aqui, né? De repente, irmão, tá caçando aí, escrevendo aí, de repente. Também tem alguma coisa? Não, né? Então vamos a uma visão rápida aqui, um panorama do restante do livro. Ô, gente, quais a destruição de Canaã? Como é que vocês veem a destruição de Canaã? Ou seja, a entrada do povo, a destruição, a promessa, o que vocês veem ali? Fala, Jaque, já que sabe. Quais as cidades foram destruídas na entrada? Ai, né? Ai, Ai. Doeu, né, pastor? Por isso que chamou o nome de Ai, ó. não sei, a cidade chamava Ai, né? Então, porque ia acontecer isso, né? Hein, gente? Quais as cidades foram destruídas? Deixa eu ver no celular, traz aí pra mim. Eu não vi semana passada, não posso dizer. Hein? Ih, Ricardo, tá indo pro YouTube, Ricardo. Não, aqui o YouTube, eu vou no Zap aqui. A resposta tá aqui. As cidades foram destruídas, gente. Cadê? Foram Aqui. 3 das cidades destruídas completamente. E foram destruídas por uma ordem divina, ordem de Deus. Não foi? Jericó a primeira, Mas Hamilton não mandou a segunda foi Ai, a terceira foi Jericó. Hazor, ou Azor, diz algumas traduções. Ok? Essas 3 cidades foram assim, destruídas completamente. E as outras cidades, povo? O que aconteceu com as outras cidades? Foram conquistados? Conquistadas, isso. A partir dessa conquista, o que aconteceu? Eles fizeram alguns escravos? Aquele povo foi subjugado, a partir da conquista eles foram subjugados, não é isso? E aí o que era, o que foi a palavra de Deus para eles? Que eles iriam morar em casas que eles não haviam edificado,
não é isso? Iriam colher o que eles não haviam plantado. Então aquele povo, tudo que existia naquelas terras, passaram a ser deles. Passaram a ser deles. Ok, pessoal? A outra coisa é que as cidades que foram destruídas por uma ordem de Deus, principalmente Jericó, que é muito falada, você vê que essas outras duas cidades são faladas da sua destruição, mas elas não são enfatizadas conforme foi enfatizado Jericó. Ela não é enfatizada conforme enfatizado é Jericó. Mas Jericó é uma cidade que Deus ele toma aquela cidade. O próprio Deus toma aquela cidade. Jericó foi Jerusalém, vai passar no futuro? Não. Jerusalém era Jesus. Possivelmente tenha sido Salém. Possivelmente, mas alguém diz que não, que Salém está um pouco mais retirado de Jerusalém. Não se pode afirmar. Mas há algumas especulações nessa área. Mas escuta aí, vamos lá. Então Jericó é a cidade que é mais enfatizada, eles trabalham mais em torno da sua destruição, né? A destruição se deu de uma forma diferenciada das outras, mas essa cidade, o Senhor Deus, ele exige que não seja... É interessante, né? Deus exige que nada dessa cidade seja tocado, nada dessa cidade seja aproveitado. Era como se fosse um sacrifício. E aí? Era como se fosse um sacrifício, um holocausto. O que acontecia no holocausto? Ele era totalmente queimado, totalmente consumido. Ele não era considerado como uma oferta pacífica, né? O ofertante não participava da oferta. O holocausto, ele não participava. Não é isso? Não podia ter participação ou sobra para a alimentação do sacerdotes. Ela era totalmente queimada e era totalmente recebida por Deus. Jericó, gente, foi colocada assim. Jericó foi uma cidade assim que Deus exigiu que fosse tratada dessa maneira. Nada, absolutamente nada, deve ser tomado de Jericó. E aí nós temos um problema. Qual que é o problema que a gente tem? Uma pessoa pega, né? Quem é o homem? Acã, não é isso? Ele toma do despojo da cidade, não é isso? Isso. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Gente, preste bem atenção numa coisa. Acã vai lá, pega o despojo, leva consigo, e Deus pune o povo, Deus pune a nação. Por quê? Um vai pagar pelo erro de todos, vai. Pois é, mas explica isso pra mim. Tudo bem, um vai pagar pelo erro de todos, mas qual a sua visão nisso aí? Não sei não. Na verdade, todos vão pagar pelo erro de um. Todos vão pagar pelo erro de um, tá? Um vai pagar pelo erro de todos é Jesus, né? Mentira. E aí? E aí que eu não sei qual é a de Deus. Será que é para servir de exemplo, Cassol? Alguma coisa assim? Poderíamos considerar que era um exemplo? Ou exemplo ruim. Sabe por quê, gente? Porque a visão de Deus com relação a Israel não era que Israel fosse um povo no sentido de uma individualidade. Apesar de que Deus usava um homem para tratar com o povo. Mas Deus, quando olhava para Israel, olhava uma unidade. Deus não olhava Israel como se fosse o Moisés isolado ou como se fosse Josué isolado. Por isso a cobrança do líder para falar da palavra, para ministrar a palavra, para exigir a obediência da parte de Deus era muito forte. Porque Deus, quando olhava um povo. E esse povo, ele tinha que carregar consigo as mesmas características. E Deus começa isso quando Deus começa o processo da circuncisão. Deus começa a olhá-los todos iguais. Todos iguais. Deus não vê diferença neles. E eles precisavam ser para Deus esse povo sem diferença. Não é porque o indivíduo estava lá no canto que ele poderia ser diferente daquele povo que Deus estava vendo. Ele tinha que estar enquadrado dentro daquele contexto do povo que Deus queria enxergar.
É como nós falamos da igreja hoje. Você falar da igreja hoje, nós temos muitas pessoas que aos nossos olhos, para nós, elas não fazem parte da igreja de Jesus. E algumas pessoas até dizem, né, assim, não, a igreja de Jesus é separada da igreja da terra, né? A igreja de Jesus é diferente, esse aqui está na igreja de Jesus, esse aqui não está. A gente começa a trabalhar dessa maneira. Mas isso está 100% errado? Não, não está. Não está. Não que a gente seja puritano, mas a verdade é que Deus quer chegar numa igreja, um povo para Ele, como Ele diz na Bíblia, um povo santo, um povo que entenda esse processo de santificação e seja santo para Deus. Deus não quer, dentro do meio do povo de Deus, um povo que seja diferente. Um povo diferente aqui é como se o mundo fosse diferente. O mundo tivesse aqui. Uma pessoa, por exemplo, na igreja, que prostitui, uma pessoa na igreja, que rouba, uma pessoa na igreja, que mente, uma pessoa na igreja, que começa a ter esse tipo de comportamento, para nós é fácil. Ele não faz parte da igreja, porque a gente sabe que a igreja de Jesus ela é diferenciada. Mas, Deus quer enxergar uma igreja dessa maneira? Esse é o problema nosso. Deus quer enxergar um povo dessa maneira? Não. Então, Deus lá no Antigo Testamento não queria enxergar o povo assim, o indivíduo individualmente. Deus queria enxergar o povo, um povo. E aí o que acontece? A batalha, né, de Ai, não é isso? Ela é perdida, a primeira peleja, né? Ela é perdida. E aí o Josué vai confrontar Deus. Lembra que nós falamos aqui? Ele vai confrontar Deus. Deus, o que está acontecendo? Tem pecado no meio de vocês. Mas pecado como assim? Explica para mim aqui. Eu estou querendo entender esse negócio. Mas porque Deus estava enxergando um povo. Deus não estava enxergando um indivíduo em pecado e um indivíduo em santidade. E o que Deus queria deles, quando eles entrassem na terra ali, tomassem posse de Canaã, não é que tivesse um indivíduo santo e os outros pudessem ser do jeito que quisessem, não. O que Deus queria que eles, quando chegassem em Canaã, continuassem sendo aquele povo unificado, que adorassem a Ele como Deus, e não se contaminasse com nada daquele povo em volta, nem daquelas divindades, daqueles deuses, mas que Deus continuasse sendo Deus deles e eles continuassem sendo os filhos de Deus. Na ótica de Deus era isso. Então o que acontece com ele, esse indivíduo? Ele vai lá, pega o despojo, ele leva, ele esconde e Deus pune, e enquanto não é descoberto aquilo, para que Deus tratasse diretamente com ele, Deus não dá a bênção para eles. Deus só vai dar a bênção depois que Deus trata diretamente com ele. Caso contrário, Deus não vai abençoar o povo. Então eles tinham que entender, sabe, gente? É igual nós vivemos hoje em família, né? Quando você tem uma família unida, é muito fácil resolver as coisas entre família. Mas quando a família é dividida, é cada um para si, fica difícil, não fica? Fica tudo muito complicado. Então, lá era desse jeito. Deus não queria cada um para si. Que poderia, por exemplo, ter lá quem estava andando na presença de Deus e quem não estava. Você pode ver que Israel, hoje já é diferente. Mas até que Deus cumprisse o compromisso dele com Israel, porque a promessa de Deus era até enviar Jesus. Nós temos no Salmo até que venha Siló e tal, aquela coisa toda se referindo até o cumprimento da profecia. Então, até que Deus cumprisse todo o projeto dele com aquele povo, Deus tratou Israel como sendo esse povo dessa maneira. Esse povo unido, esse povo, como se fosse uma coisa só. Não houve distinção, não houve separação. Pecou aqui, contamina todo o povo, né? Deus falou, olha, vocês não vão atrás da idolatria, não faz isso, eu vou tratar com vocês. O povo ia. Então, será que quando aquele povo que foi levado para a Babilônia, cativo, todos eles estavam em pecado? E aí? Da onde? Hã? Não. Não estavam, não é verdade? Não, Daniel, né? Os 3 moços, né? E mais gente, né, pessoas? Mais gente, né? Quando Elias escondeu da maluca lá, ó, da Jezabel, não é verdade? Ele foi questionar com Deus, né? Que somente ele havia restado, o povo havia se rebelado contra ele, havia aceitado a proposta de Jezabel, não é isso? A restauração dos deuses, das suas idolatrias. E aí ele reclama com Deus. Deus, olha,
O Senhor fez tudo aquilo lá, eu estou vendo que foi o Senhor quem fez, mas o povo voltou para lá e só eu fiquei. O que Deus fala com ele? Lá embaixo tem 7 mil. Volta lá. Pode voltar, porque você não está sozinho nessa não. Tem 7 mil lá que não se curvaram diante de Baal. Então Deus sempre tem os seus fiéis, Deus sempre tem os seus seguidores, Deus tem sempre aqueles que permanecem fiéis a Ele. Porém, gente, nós temos que observar que Deus, Ele não olhou para Israel, um povo, um grupo separado aqui e outro aqui. A punição veio porque o pecado entrou dentro de Israel. Porque Deus podia ter tirado aquele povo, separado eles e fulminado o resto. Mas Deus não fez assim, porque Deus havia falado que se eles pecassem, eles iriam para o cativeiro. Outra nação viria, subjugaria eles, e eles seriam dominados por essa nação. E isso se cumpriu porque o profeta disse que assim aconteceria. Amém, pessoal? Tá. Então as 3 cidades que foram destruídas de Jericó, as outras cidades, elas foram bênção para a vida deles. Por quê? Porque tiveram casa para morar, tiveram comida para comer e ali eles se acomodaram. O grande problema de Israel dentro da terra em si, já falando do contexto da terra conquistada, o grande problema de Israel dentro da terra conquistada foi exatamente se acomodar. Eles se acomodaram. Tá? Nós, como crentes em Jesus Cristo, não podemos nos acomodar com as coisas. Nós chegamos a um patamar e nós temos que continuar buscando mais e mais de Deus para nós alcançarmos patamares mais elevados. Tá? Não existe a obra de Deus, não existe um ponto final, viu, gente? Não existe um patamar máximo. Bom, digamos vocês que estão aqui, aí eu vou receber a minha consagração, vou ser consagrado, pronto, acabou, cheguei ao ápice, eu não consigo ir a mais lugar nenhum. Mesmo que vocês sejam consagrados pastores, amanhã sejam bispos, amanhã sejam apóstolos da igreja, que há uma diferença aí, já falei para vocês, o que é o colégio apostólico e o que é o ministério apostólico. Então, em vez que a visão ministerial se subdivide ministerialmente, o corpo ministerial assim, você atinja o máximo do ministério, por exemplo, não significa que acabou. Não significa que você não tenha que crescer mais ou tenha que buscar mais. Sempre nós temos que crescer mais, sempre nós temos que buscar mais. Por quê? Porque Deus tem dons, Deus tem revelações, Deus tem ministérios, Deus tem coisas extraordinárias, especiais para cumprir através da nossa vida no meio do seu povo na face da terra. E nós ensinamos a vocês que a manifestação do Espírito ela é dada para o fim que for útil. Isso significa o quê? Que nunca esgota. Nunca esgota. Não é? Sempre vai haver necessidade. E sempre Deus vai levantar alguém, vai usar alguém. Então quando você estagna numa posição, você para, você se sente inconfortável, você se sente confortável na sua posição, Deus vai usar você. Porque você não está buscando, você está se sentindo confortável. Você está estagnado. Então não vai haver por você aquela preocupação de se qualificar para ser o instrumento do Senhor. Isso acontece muito, gente, quando as pessoas aprendem Bíblia. Isso acontece muito, sabe? Parece que quando nós começamos a aprender, não é tudo que satisfaz a gente. E aí nós começamos a ficar assim, meio céticos com certas coisas, nós começamos a rejeitar certas mensagens, certas pregações, certos indivíduos. Então nós não passamos assim, paramos naquilo que a gente conhece e a gente não quer buscar mais. Porque a gente acha que já sabe muita coisa, né? Há um ditado antigo que diz, né? Eu não gosto muito de usar os ditados do mundo, mas há um ditado que diz que quem tem um olho na terra de cego é rei, né? Então a gente se sente um reizinho. A gente se sente um reizinho, porque a gente acha que a gente sabe mais do que os outros, então o nosso comportamento é aquele de parar por ali, não preciso ir muito além, não preciso buscar mais, né? Não preciso conhecer mais, porque eu já estou bem, eu já sei mais da minha turma, quem sabe mais sou eu, né? Não vou crescer mais. Então, o que acontece com esse povo, quando eles entram dentro da terra prometida, eles conquistam as 3 cidades que Deus mandou, destrói as 3 cidades que Deus determinou que fossem destruídas, né? Passam por todos esses sofrimentos, todo esse sacrifício, mas aí, quando eles recebem a herança de Deus para eles se acostumam. Eles se acomodam, se aquietam.
E aí o diabo começa a fazer um laço, o diabo começa a trabalhar para destruí-los na sua própria astúcia, na sua moleza. Como é que o diabo começa a tecer uma artimanha para eles? Eles começam a simpatizar-se com as pessoas da terra. Porque as pessoas da terra começaram a conquistá-los, a trabalhar eles para que pudessem ficar amigos, né? Eles olharam para a cidade de Jericó, totalmente destruída. Olharam para Ai, exército enorme, né? Um exército poderoso, totalmente destruído. Olharam para Hazor, cidade totalmente destruída. Peraí, vamos ficar na nossa, porque senão a gente vai, morrer também, né? E aí Deus, como havia Deus dado a eles, nós estamos tomando posse aqui, é nosso. Se vocês quiserem ficar aqui, fica como nossos escravos. Se vocês não quiserem, vamos ali para fora que a gente vai matar vocês. Não, vamos ficar como escravos de vocês aqui. Quer morrer de jeito nenhum, né? Mas aí o que acontece? O que foi a promessa? O que foi a citação de Noé para Cão? Maldito seja Canaã, servo de servo. Não é isso? Então agora o papel deles, aquela terra, por serem descendentes dele, era ser o quê? Servos. Mas como servos, eles habitaram aquela terra, eles tinham os costumes deles. Eles tinham seus deuses. Eles tinham seus costumes. E a Bíblia, quando vai falar dos costumes daquele povo, fala de quê? De pecados bárbaros. Por que você acha que Deus destrói Jericó com tanta ira, com tanta raiva, assim, vamos assim dizer? Deus destrói Jericó. Exatamente por causa do pecado que estava em Jericó. E sabe que a destruição de Jericó, não que as outras destruições, todo o processo não tenha tido a mão de Deus. Não que as outras situações não tenha tido a mão de Deus. Mas você já percebeu que o caso de Jericó é diferente? Você viu que o caso de Jericó é diferente? Você chegou a perceber quem leu o livro de Josué? Parece que no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, começa a falar, o capítulo 8, não sei, começa a falar de uma visão de Josué. Né? E Josué prepara o povo para que pudesse então entrar no processo da destruição dos muros conforme Deus havia determinado, né? E aí, o que ele faz? Ele consagrou o povo e ele vem e ele encontra com quem? Quem tem o capítulo 5 aí na mão? Não sei se é o 5 mesmo. Vocês estão prestando atenção? Deixa eu ver se vocês estão dando uma voadinha aqui. Josué capítulo 5. A partir do primeiro? Não. O que está escrito aí? Um anjo aparece a Josué. Isso. Mas começa um pouco mais acima que eu quero ver o que estava acontecendo. Lembrar aqui o que estava acontecendo. Começa no 9, por favor. Quem vai ler, por favor? Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Bom, aí tá, 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde das campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães dados e espigas tostadas comeram no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Ok, continua. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué, e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor?
ao seu servo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E aí, pessoal, o que é que a gente pode entender na leitura desse texto aí? Que o anjo chegou lá para destruir Jericó. Hã? O anjo chegou para destruir Jericó. O anjo do Senhor? É. Você acha que esse aí foi um anjo? O que vocês acham aí? É um anjo. Vem na cabeça da gente que é um anjo. Sabe por... Não, eu acho que não era um anjo, não. Como é que Josué ia adorar o anjo? Que ele prostrou diante do anjo e adorou. Atestam que é o próprio Jesus, né? Vocês estão ficando espertos, né? Tá vendo? Perto do pensamento vai ficando rápido. É isso mesmo. Nós não temos, não há como. Porque quando você lê o texto antes, até ali, antes de Josué se curvar, tá tudo normal. Não é verdade? Mas quando você vê que Josué se prostra e o anjo aceita aquela adoração, quando ele aceita aquela adoração, ele está dizendo que ele não é um anjo qualquer, ele não é um anjo. Ele não é um anjo, ele está dizendo que ele não é um anjo. Ok? Quando ele aceita a adoração. Por que isso, pastor? Porque nós vamos pegar outros textos bíblicos onde anjos apareceram, as aparições de anjos, que alguém tentou adorar esses anjos. O que aconteceu? Eles impediram que os homens lhe prestassem adoração. Inclusive, há um momento em que um deles diz assim: eu sou um homem, eu sou servo como você. Sou servo como você. Então não me adora. O caso de Daniel também, né? O anjo levanta o Daniel para falar com Daniel, apesar de que ele estava ali prostrado por causa da sua fragilidade, mas muitos, né, passaram por esse episódio. Mas um outro fato interessante, que eu vou discordar, porque a gente escuta muita coisa. Eu comecei a discordar da questão relacionada a ser Jesus, porque o texto ele não afirma que é, e nem me dá o direito de pressupor que seja. Por que isso, pastor? Porque o que o príncipe fala para Josué? Descalça a sandália dos seus? E quem diz essas palavras? Para quem? Para Moisés. Então começa a botar na nossa cabeça que não era bem Jesus que estava ali. Era o próprio Deus. As teologias vão afirmar? Vão. Pode ter alguém que vai afirmar? Pode. Mas nós temos que ter mais do que o argumento que eles têm usado para afirmar que seja Jesus, para nós acreditarmos que seja. Nós temos mais argumentos de que era Deus que estava ali, encarnado ali, como esteve com o Moisés, do que o Jesus. Entendeu? Até porque quando a gente vai analisar, quando você vai analisar a Trindade, nós sabemos que a Trindade já existia. O Elohim da Bíblia, o in, nós sabemos que é o sufixo, é o sufixo para pluralizar uma palavra que não vai dizer, não vai esmiuçá-la em quantidades, né? Vai falar da pluralidade de um só, como no caso de Jeová Elohim, né? Está falando do Deus no seu contexto completo, não de Jeová só, não de Jesus, não só do Espírito Santo, mas está falando do que é o Deus na sua totalidade. Quando nós falamos homem, nós não falamos do homem carne, nós não falamos do homem alma, nós não falamos do homem espírito, nós falamos do homem na sua totalidade. Quando nós falamos Deus, ela já é uma palavra plural, aportuguesada, para Elohim também, que está querendo falar do Deus na sua totalidade. Quando nós falamos Deus, não estamos falando só Deus o Pai, nós estamos falando Deus a sua totalidade, né? Quando nós nos referimos ao Pai, nós falamos ao Pai. Quando referimos a Jesus, referimos a Jesus, ao Espírito Santo, ao Espírito Santo. Ok? E aí, quando a gente vai esmiuçar, a gente vai trabalhar isso aí, a Trindade ainda não tinha uma evidência de cada um no seu cantinho.
ela era evidente na pessoa do Pai, na pessoa do Criador, na pessoa Elohim, do Deus Elohim, mas nós não tínhamos ainda uma manifestação do Jesus. Onde nós temos a manifestação de Jesus? No seu nascimento. Ele existia? Era dado? Sim, mas aí nós vamos ver os Salmos dizer o quê? Hoje tu és filho porque hoje eu te... Então ele já passou a ser a ocupação da pessoa do Filho na Trindade. Pastor? Ok, pessoas? E nós temos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Temos. Nós temos a ação do Espírito Santo em todo o desenvolver da história? Temos. Mas nós temos o Espírito Santo como um agente permanente da Trindade, quando ele manifesta a nós, a igreja. Para Deus é uma coisa, gente, nós estamos falando de lá no Deus é uma coisa. Como Deus vê, como Deus participa disso, como essas coisas participam com Deus, é uma coisa. Mas nós vemos isso aqui para nós temos que separar isso aqui. Deus agiu lá, Jesus agiu enquanto esteve aqui, o Espírito está agindo depois que Deus deu ele para a igreja. Por mais que ele tenha agido lá no Antigo Testamento, ele não era um bem comum das pessoas. Concorda comigo? Quando Jesus esteve aqui, Jesus não era um bem comum das pessoas, apesar de que ele veio trazer esse bem comum para todas as pessoas, mas ele não era um bem comum para todas as pessoas. Os brasileiros tiveram acesso a Jesus naquela época? Os argentinos? Os americanos? Os africanos? Não. Nós temos acesso a Jesus por causa do Espírito Santo. Estarei em vocês e vocês irão levar esse evangelho para toda Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Mas quando estivesse recebido o Espírito Santo. Então ele é essa pessoa da Trindade a partir desse momento. Mas isso não significa que ele não existiu lá. Mas para nós ele só existiu ali. Nós cremos nisso, que existiu lá? Cremos, porque a Bíblia diz. Não fala do Elohim? Não fala do Deus? Então ele era o Deus. E a Bíblia não diz que ele era desde o princípio e fora nos dado desde o princípio? Mas ele só foi nosso quando ele veio e se manifestou para nós ali. Amém? Pergunta. Quando fala do anjo que não era um anjo comum, muitos alegam também que não era um anjo comum aquele, pelo fato de não receber a adoração, pelo fato de receber a adoração. Aqueles dois que visitaram a Ló, que tiraram ele da terra, da cidade. Da cidade. Entendeu? Aí muitos alegam isso. Mas aí só que aí era dois, e agora? Tá. A dificuldade do pessoal é em associar, porque há uma como é que é? Eu não entendi o que você falou, vai, coloca de novo. Eles associam esse anjo com aquele lá que era um, lá era dois. Isso. Mas o que aconteceu lá? Eles dizem que também poderia ser Jesus, também. Por quê? Mas só porque recebeu a adoração, entendeu? Mas só que aí é dois, como é que... É Jesus que... É o anjo lá que poderia ser Jesus lá na... Quando colocaram Ló. Sodoma e Gomorra, né? Lá, né? Também. Porque eles se prostram também e eles aceitam. Eles foram adorados, aqueles lá? Sim, todos... Ó, teve esses que eles se prostraram e teve um também... No caso, eu não sei se eu estou confundindo, que teve um ou foi dois também que se apresentou para Abraão e Abraão fez comida para eles também. Fez. Não foi? Eles se prostraram, e eles se prostraram também e eles aceitaram. Entendeu? Abraão, ele não aceitaram a adoração de Abraão, não aceitou? Eu acho, tenho quase. Abraão não aceitou a adoração dos Não, eles não aceitaram a adoração de Abraão. eu acho que eles acho que Abraão falou para eles levantarem, foi? Eles falaram para Abraão se levantar. Não, falou, Abraão, levanta. Pega lá, pega o texto, vamos pegar o texto aí. Não, é fácil. Tá lá no Gênesis. Vai estar no Gênesis 18, os três anjos. Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. Que ele prostou com seu rosto em terra, não é isso? O Abraão prostra com seu rosto em terra. O seu encontro inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tem esta mudança, eu te não faço.
Mas ele não prestou para adorar, não. Parece que aí não se trata de uma adoração. Se trata de uma reverência, mas não de uma adoração. Ele fala que ele inclinou-se à terra, né? Mas não fala de uma adoração. Vamos conferir o de Jó? O de Ló? Rapidinho. O de Ló é em que capítulo? Só voltar mais um pouquinho aí. Capítulo 13. Série 2 não, é 19. Não, 13 é a separação, né? Isso. E vieram 2 anos de Sodoma, Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo. E agora também não se trata de adoração. Então, adoração é só quando fala prostrou-se, né? Não, é porque a adoração... Abraão foi o mesmo que foi aqui, não foi não, pastor? Oi? Esses anjos aqui que foi Abraão foi o mesmo que foi a Ló, né? Foi o mesmo que foi a Ló. Mas só que aqui é 2, né? E no Abraão foi 3. Pois é, mas não. Para trás. Aonde foi 3? Abraão, um pouquinho lá no Abraão. Aparece 3 antes do Abraão. Mas esses 3 que aparecem a Abraão é quando o Abraão questiona a questão relacionada ao nascimento do filho, não é isso? Vai estar perguntado pela Sara. Não é isso aí? Como é que é? Tem tanto tempo que eu não leio o Gênesis completo. Não, mas é Ele isso vai mesmo. perguntar cadê tua mulher, né? A Sara tá lá. Pois é, mas não é quando ele fala sobre o nascimento do filho, quando ele fala sobre... A mulher vai ficar grávida. Como é que é, rapaz? Quando ele fala que a Sara vai ficar grávida, né? Não é? Então, gente, essas questões... deixa eu só explicar para vocês. Essas questões relacionadas, por exemplo, pastor, era o mesmo anjo? É possível. Os 2 daqui ser aqueles 2 lá. É possível que um tenha voltado ou tenha tido outra missão. A gente, as dificuldades bíblicas, elas são analisadas no perfil da possibilidade, tá? Da possibilidade razoável, não daquelas coisas meia maluca que o pessoal fica dizendo por aí, exatamente, tá? Dizer uma coisa que você não pode confirmar, você não pode afirmar. E a outra coisa é o seguinte: nós não somos obrigados a saber tudo. A Bíblia diz que quando vir o que é perfeito, o que é imperfeito é aniquilado. Também nos diz que nós o veremos como ele é. Então, muitas coisas nós só vamos ter conhecimento quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, quando o Senhor Jesus buscar o seu povo. Certo? Agora, há uma associação desses elementos que estiveram com Abraão, nesse momento, com os elementos que estiveram com Ló. Há uma associação dele, porque eles voltam, né, para falar com Abraão da destruição. Abraão intercede pela destruição, para que não houvesse uma destruição, para que eles não destruíssem. Se tivesse 50, nesse que ele começa, 100, né? Tivesse 100 justo lá, e aí vai diminuindo, aí o anjo parece que fica meio com raiva do Ló, do Abraão, fala: não, se tiver 10 justos, eu não vou destruir, não. Né? Aí é quando eles vão para a destruição e tira Ló da cidade, e destrói a cidade, mas não destrói o Ló. Né? Aí o que é que a gente percebe? Nesse texto aí, irmão, assim, eu não vejo que o prostrar de Abraão e o prostrar de Ló tenha sido para adoração. Só uma reverência de respeito. De reconhecimento. Né? Já a de Josué, o texto deixa claro que foi para adoração. Ele prestou uma adoração. E no ele prestar essa adoração, ele recebe essa adoração. Isso dá-nos um entendimento de que ele tinha, talvez, esse príncipe, ele tinha uma característica diferenciada de qualquer uma outra manifestação que Josué tenha conhecido ou tenha visto falar. Entendeu? Eu acredito que ele tenha tido experiências junto com Moisés e ele percebe a diferença. E ao perceber a diferença, ele faz a sua adoração
por reconhecer a soberania, a supremacia daquele ser que ali estava. E a outra coisa é o seguinte, a presença de Deus, ela é muito forte. Nós não suportamos. É muito forte para nós. Então, você vai encontrar alguém dizer que aquele ali era Jesus, você vai encontrar alguém dizer que era Deus, mas a maior de todas as afirmações é que era o Senhor Deus mesmo. Tá? Nós não vamos entrar no detalhe de discutir com quem é, com quem não é. Nós temos que tomar uma posição. Né? Por que nós vamos tomar uma posição? Exatamente. Foi uma teofania, com certeza. Né? Mas que tenha sido Deus, não tenha sido Jesus, porque o texto não vai afirmar para nós que é Jesus. Se você for minuciar a teologia, você for estudar a teologia propriamente dita, você não vai chegar à conclusão de que era Jesus. Você vai ter que chegar à conclusão de que era o próprio Deus. Até porque, estudando teologia, você não vai ver Jesus lá. Você vai ver Jesus por aferição, não por manifestação. Que era o tempo de Deus agir também, né? É o que eu sempre digo, né? Era um tempo da ação de Deus, não um tempo da ação de Jesus. Aí depois veio Jesus. A ação de Jesus é do seu nascimento, sua morte e ressurreição, não é isso? E quando ele vir agora buscar a igreja, e depois quando ele vir reinar com a sua igreja. Esse é o tempo da manifestação direta de Jesus. Lá não, lá era Deus. Então nós temos três, eu sempre falo isso, não é isso? Nós temos as três manifestações e os três tempos. Deus no Antigo Testamento, né? Jesus no tempo que esteve aqui, que envolve seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Aí tu pergunta para mim assim, pastor, mas como assim? Porque quando Jesus esteve aqui, para acontecer um milagre na vida de alguém, o que tinha que acontecer? Nossa, que você se empurrando por Tinha que ir até onde Jesus estava. Ou alguém tinha que ir lá e buscar um milagre, como aconteceu muitas das vezes. Jesus, manda, vai lá na minha casa curar meu servo. Vou, tô indo. Não, Jesus, não vai não. Eu tô brincando com você. Não vai não, porque eu não sou digno que só entra na minha casa. Não entra na minha casa, eu sou um pecador, só vai entrar na minha casa. Não, faz o seguinte, eu sou homem, tenho servos, conheço o que é autoridade, mando uma palavra que eu sei que vai acontecer. Não é isso? Então alguém tem que ir buscar. Se não for buscar, não vai receber. E aonde Jesus foi, mesmo que as pessoas não tenham pedido um milagre, aonde Jesus foi, que ele se condoeu, se compadeceu de algumas necessidades, ele fez um milagre. Tanto que se o almoço pediu? Não. Jesus disse para ele, não foi? Quer exceção? Ele disse, mas como é que vocês são? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele e nem reconheceu Jesus como sendo o filho de Davi, que eles tanto esperavam. Falou, ó, Jesus, se ninguém me jogar na água, eu nunca vou ser curado. Jesus falou com ele, mas eu estou aqui. Não, mas eu preciso que alguém me jogue na água, porque a tradição aqui é essa, se não me jogar na água eu não vou ser curado, eu não consigo ir até lá. Aí Jesus falou, mas eu vou curar você, mas peraí, você vai me jogar na água? Então o cara começa a temar com Jesus, sem olhar para Jesus e entender que ele era aquele que podia curar ele. E aí de repente